Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Dá um Help, aqui do canal Brincando com Ideias. Nessa série eu respondo os comentários que vocês colocam e procuro explicar, dar a minha opinião, e é bem bacana porque é uma interação que a gente tem. Eu particularmente adoro essa série. Fazia um tempo que a gente não trazia aqui essa série no canal e, a pedido de vocês, estamos de volta. Bom, vamos lá. Eu sou o Flávio Guimarães, para quem não me conhece, formado em Ciências da Computação e criei o canal Brincando com Ideias para poder compartilhar o conhecimento que eu fui somando em toda a minha carreira, trabalhando em empresas de software, empresas de tecnologia, e também criei o curso Arduino.net e Robótica.net para permitir que todos possam ter a oportunidade de aprender Arduino, programação, robótica, todo esse mundo de forma fácil e divertida. Bora lá então para a primeira pergunta, que é do Ed Carlos Souza. Ed Carlos, muito obrigado aí por sua pergunta. E o Ed Carlos fez a seguinte pergunta: tem como conectar o Arduino com o ESP32? Ed Carlos, bem legal a sua pergunta. Vou explicar rapidinho para quem não sabe o que é esse ESP32. Está chegando aqui no canal, já deve ter ouvido falar de Arduino, que a gente fala bastante. E o ESP32 é também como um Arduino. Ele é um microcontrolador programável, a gente pode programar também, e ele controla os circuitos que a gente conecta nele. E ele tem algumas características bem legais, como por exemplo, conexão com a internet. Ele já tem um módulo Wi-Fi lá dentro dele. Dá para a gente fazer um projeto conectado na internet. E o Ed Carlos aqui está tendo algumas ideias de usar o Arduino e também o ESP32 no mesmo projeto. Então sim, é possível utilizar os dois, fazer uma comunicação entre os dois, e a gente tem algumas formas diferentes de fazer. Uma forma bem simples é usando uma porta digital. Olha, quando o ESP32 ligar uma porta digital que está ligado numa porta digital do Arduino, o Arduino fica sabendo que ele tem que fazer alguma coisa. Então o ESP simplesmente liga ou desliga, como se fosse a gente combinar que eu vou ligar uma lâmpada e quando ela está ligada você pode sair correndo. Então, mais ou menos mesmo exemplo, ou seja, eu passo uma informação bem simples, um ligado ou desligado. A gente pode passar uma informação um pouquinho mais trabalhada, como se fosse ali um código Morse. Olha, a gente vai combinar que uma piscada rápida é tal informação, uma piscada longa, as duas juntas, enfim. A gente pode combinar uma forma exatamente como um código Morse. Então, um lado fica ali ligando ou desligando aquela porta digital, o outro fica recebendo a informação e aí fica interpretando o que um está comunicando com o outro. Mas, assim, uma forma até bem mais simples da gente fazer essa conexão é utilizando uma comunicação serial. Poderia utilizar a própria serial RX-TX, que a gente chama de UART. Então, as duas placas possuem esse tipo de comunicação. Eu ligaria o RX de um no TX do outro e vice-versa, Dessa forma, um manda informação e o outro recebe e também consegue devolver a informação, ou seja, a comunicação é feita nos dois sentidos. E também, além do TX-RX, você pode utilizar as portas I2C, que é uma outra forma de comunicação também serial. Olha, aqui no canal Brincando com Ideias, nós já desenvolvemos uma biblioteca, inclusive, chamada A2A. É o nome que nós demos, como se fosse de Arduino para Arduino, A2A, Arduino para Arduino. Então, nessa biblioteca, você instala nas duas placas, você define qual que vai ser a master, onde você vai colocar a sua programação, e a outra fica sendo a escrava, a slave. Então, a outra simplesmente vai rodar esse programa que nós colocamos na biblioteca e pela master, você consegue ler uma porta da outra, mudar uma porta, ligar, desligar. Então, você consegue fazer alguns projetos dessa forma, tá bom? Então, procura aqui no canal Brincando com Ideias pela biblioteca A2A, tá? É uma dica para que você possa fazer essa comunicação usando uma biblioteca nossa, mas, é claro, não é necessário que seja especificamente essa biblioteca. Bora lá para a segunda pergunta. A segunda pergunta foi do Geek17, sobrevivência.
Tá assim, GUIQ17, sobrevivência. Ele perguntou o seguinte: posso instalar o MicroPython no Raspberry Pi Pico e depois, se eu quiser, posso trocar pela linguagem C++? Também, para quem não sabe do que a gente está falando, pessoal, o Raspberry Pi Pico é uma outra placa, como o Arduino, como o ESP32, que a gente já falou, é de um outro fabricante e tem lá suas vantagens, suas desvantagens, todas têm, né? E o Geek17 aqui ele está perguntando se é possível em algum momento programar usando a linguagem MicroPython e depois, se ele quiser, usar a linguagem C++. Então a resposta é sim, é possível. Porque você vai primeiro carregar, né, como se fosse um bootloader, ou um sisteminha operacional lá no Raspberry Pi Pico, e ele vai estar preparado com a linguagem que você vai programar. Ele é um interpretador, porque quando você faz um programa e carrega lá no Pico, na verdade você está só copiando, você está só gravando esse programa tal qual você escreveu, e lá dentro você tem um interpretador que vai rodar o seu programa. Então você precisa preparar o Pico com um interpretador ou do Python, né, do MicroPython, ou do C++. Então, aqui também no canal a gente já fez alguns vídeos explicando como preparar o Pico e lá na documentação do próprio Raspberry Pi Pico, que você encontra no site oficial, no raspberrypi.org, se não me engano, tá? Procura pelo site oficial do Raspberry Pi. Lá você vai encontrar a documentação do Pico e lá você tem os links para baixar esse interpretadorzinho que você prepara. Tem também lá o passo a passo para você preparar o seu Pico para a linguagem que você for utilizar. Você pode intercalar entre essas linguagens quando você quiser, ok? E a seguinte pergunta é do Álvaro Rocha. Obrigado, Álvaro. Aliás, obrigado a todos que enviaram. O Álvaro perguntou: será que podia explicar essa linha de comando? Unsigned int leitura igual a byte 1 menor 8 pipe byte 2. Parece coisa de louco, né? Quando a gente ainda não sabe programação e olha uma linha dessa, a gente pensa, esses caras viajam, né? Parece ET falando, né? Como se ET também viajasse desse jeito. Mas olha só, o comando ele não é muito complicado, tá, Álvaro? Porque é o seguinte, tá? Eu vou explicar primeiro os operadores que a gente tem aí. O menor é um único operador e o que ele faz? Ele vai pegar a informação que tem naquela variável, que no caso aqui é a variável byte 1, e ele vai deslocar toda a informação, né? Só lembrando, tá, que a informação que está dentro de uma variável, ela é guardada em bits, né? Uma informação binária. E essa informação em bits, imagine, uma variável de 8 bits, são 8 números, zeros ou uns que tem lá dentro. 16 bits, 16 números lá dentro. Então o que esse comando vai fazer é deslocar toda a informação para 8 posições para frente. E depois que deslocou, claro, essas 8 que estavam, né, no meu sentido aqui, talvez no vídeo vai estar invertido, mas no meu sentido eu tô falando à esquerda, ou seja, esse comando ele vai deslocar à esquerda. Então eu tenho 16 bits, o que ele vai fazer? Ele vai pegar tudo, vai deslocar 16, mas a variável continua com aquelas 16. Então as 8 que eu tenho à esquerda, elas são jogadas fora, as 8 que eu tenho à direita vão ficar à esquerda e à direita fica tudo 000 porque não veio nada antes, né? É simplesmente isso. Como se eu tivesse aqui, por exemplo, uma janela de 16 bits. Você está vendo a informação que eu tenho aqui, mas eu vou deslocar essa informação 8 posições para o lado. O que você não vê mais, a gente joga fora
e o que você passou a ver aqui como se fosse um buraco, a gente preenche com zeros. Tá? Então é mais ou menos isso, esse comando. Já vou explicar para que serve, tá? Mas vamos entender também esse pipe, né, que é o traço de pé. Esse pipe ele vai pegar dois valores, né, o que está de um lado e o que está do outro dele, do próprio operador, e vai juntar. Tá? E justamente o que ele vai fazer? Ele vai pegar tudo aquilo que for diferente, né, diferente de zero, e ele vai considerar ele vai juntar, na verdade, como se a gente estivesse pegando. Estou tentando explicar de uma forma mais simples, né? Imagine aquele exemplo, a gente tinha a janela com 16 bits aqui que você está vendo, eu desloco 8 para lá, sendo que eu joguei fora 8, você está vendo só outros 8, e aí eu chego aqui com outro papel, tá? Com 16 também, e eu vou colocar um por cima do outro. Então você vai acabar vendo esses 8 que eu tenho do lado esquerdo, mais os 8 que eu trouxe aqui nesse novo papel. É como se a gente estivesse juntando duas informações. E por que isso? Olha, porque desloca, junta, porque nesse ponto onde você pegou, Álvaro, esse trecho do código, nós estamos fazendo o seguinte: a gente quer pegar a informação que está na variável byte 1, mais a informação na variável byte 2, e as duas nós queremos compor, juntar as duas informações para gravar na variável leitura. Repara só, uma variável byte ela tem só 8 bits. E a variável leitura, por ser int, ela tem 16 bits. Então, por isso que a gente está fazendo essa jogada. Tá? A gente está pegando a byte 1, jogando 8 espaços para o lado, depois a gente pega a byte 2, junta com aquela byte 1, então a gente acaba ficando com a concatenação. Tá? Ou seja, é uma forma de concatenar duas variáveis do tipo byte para virar uma variável do tipo int. Tá? Isso é feito principalmente por conta, se não me engano, a gente trabalha com EPROM, porque a gente trabalha com comunicação serial. Tá? Então, no vídeo em que você viu, Álvaro, a gente está mandando pela serial um byte, depois um outro byte, para lá do outro lado juntar de volta. Né? Ou seja, a gente não consegue mandar 2 bytes numa única vez na serial. É byte por byte, a comunicação serial. Por isso a gente faz isso. Na origem, a gente desmembra a informação em 2 bytes, manda um, manda outro, e lá do outro lado a gente pega cada um deles, junta de volta para gravar na variável. Ou seja, tudo isso é só para a gente poder transportar pela comunicação serial uma variável do tipo int, tá? Ou seja, uma variável que tenha mais do que 8 bits, mais do que um byte. E por último, pessoal, temos aqui a pergunta do Pedro Pape. O Pedro ele está perguntando: teria como ensinar o contrário para o Arduino mandar comandos para o PS2? Ah, entendi. O Pedro ele colocou essa pergunta lá no vídeo de como usar e programar o controle do PlayStation 2, onde a gente, através do controle, a gente controla um robozinho, se não me engano. E a pergunta dele é se não dá para devolver informação, né? Olha, é uma pergunta bem legal, tá, Pedro? E a resposta é sim, isso é possível e vai depender da biblioteca que você está utilizando lá no Arduino. Repare só que é ela que está fazendo essa comunicação, ok? Entre o Arduino e o comunicador do controle do PS2, né? O próprio controle ou o controle sem fio. Então, é essa biblioteca que ela vai interagir e sim, tem como receber informação do controle e fazer o inverso, ou seja, também enviar informação para o controle, para, por exemplo, o controle tremer ou para, enfim, ligar algum LED no controle, dependendo do controle que você tem, né? Tem sim como fazer isso, tá? Então, vai depender dessa biblioteca que você está usando, dá uma olhadinha lá em quais são os comandos. O que eu gosto de fazer quando eu quero saber o que uma biblioteca pode fazer, né, no Arduino, eu vou lá na IDE do Arduino e procuro em exemplos, procuro pela biblioteca depois de instalar. Tá? Primeiro eu instalo a biblioteca,
Aí vai em exemplos e procura. Normalmente, quando a pessoa desenvolveu uma biblioteca bem feita, ela coloca vários exemplos e vai ter lá algum exemplo te mostrando o como que você recebe informação, ou melhor, como você envia, né, informação para o controle do PS2. Beleza, gente? Então é isso, fica a dica, se você quiser se aprofundar no Arduino, tem primeiro o curso de robótica.net, porque nesse curso você dá os seus primeiros passos, é de uma forma lúdica, montando um braço robótico, um robozinho que segue linha. Assim você vai tendo os primeiros contatos com o Arduino e se divertindo. Com a programação, inclusive, também. Com alguns módulos, é bem legal. E depois você tem o curso de Arduino.net. Lá você tem uma vasta trajetória de aulas. São 6 módulos. O primeiro módulo é eletrônica básica. Depois você tem módulos de programação. Tem módulos de comunicação. Inclusive, hoje aqui a gente respondeu uma pergunta de comunicação. Tem módulos, o último módulo fala sobre placas que você pode usar com o Arduino, motores, motor de passo, servomotor, display de LCD, tudo bem explicadinho para você fazer o seu projeto lá. Ok, pessoal? Então agora, olha, dá uma olhadinha nos depoimentos que a gente recebeu essa semana aqui de vocês. Puxa, legal, pessoal. Muito obrigado. E olha só, hein? Espero vocês aqui no próximo vídeo. Obrigado a quem nos mandou pergunta, a todos os comentários que vocês colocaram no canal. Continue comentando bastante, porque assim a gente traz conteúdo e conversa com vocês. Um forte abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.